Gravar. Boa noite a todos mais uma vez. É com muita alegria que a gente dá as boas-vindas à turma de 2025 e a todos que estão chegando, que também são parceiros, são todos aqui, a gente entende como aqueles que são comprometidos com a prevenção do suicídio no Brasil. Então, para a gente ter vocês é uma honra, e desde já a gente convida o professor Carlos Felipe, que já esteve aqui, já testou aqui a apresentação. Hoje a gente está totalmente alinhado e a internet vai nos ajudar para a gente fazer um bom trabalho. Carlos, pode entrar. A gente diz para a turma, mais uma vez, 2025, que deixe aqui o nome completo e turma 2025, para que eu e Fernanda possamos estar aqui alinhando. Como a gente fez na semana passada, eu vou pedir que, antes de dar a palavra para o Carlos, que tanto a mim quanto a Fernanda, a gente se apresente para quem não nos conhece, né? Para quem está chegando pela primeira vez no espaço virtual do IPES. Primeiramente, eu sou Deise Miranda, depois Fernanda se apresenta. Vocês estão no espaço de um curso de capacitação em Sociologia e Políticas Públicas. Esta é a 6ª edição, que a gente tem a honra de poder contar hoje com profissionais do Brasil inteiro, de sul a norte, e, mais do que isso, além de termos profissionais que atuam na saúde, essa é a primeira vez que nós temos uma turma multidisciplinar, conforme é orientada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e o Ministério da Saúde. Então, para a gente é fundamental ter esse espaço de pessoas que estão comprometidas com a prevenção e a pós-venção, mas, acima de tudo, a promoção da saúde mental no Brasil. E a gente, quando começou, em 2020, a gente contava também, Carlos Felipe presente lá na inauguração da BEPS, lembra, Carlos? Lá na Tijuca, e naquele momento a gente dava o primeiro passo para construir o compromisso, ou melhor, para confirmar o compromisso de capacitar profissionais no Brasil inteiro que quisessem oferecer um trabalho de qualidade baseado em evidências e no conhecimento científico e na experiência empírica de profissionais como o professor Carlos Felipe, que é um parceiro desde o dia que esse instituto foi criado. De lá para cá, a gente tem trabalhado juntos, e agora tivemos mais uma nova aquisição, que é a professora Fernanda Luma, que também esteve conosco em 2000 e hoje está como coordenadora da área de ensino. Então, assim, a gente só tem a festejar, e vocês que estão aqui são testemunho desta alegria, dessa conquista que o IPES está estabelecendo, confirmando nesta turma de 2025. Então, desde já, em nome do IPES, professor Carlos, eu agradeço pela honra de tê-lo, mais do que de tê-lo, de poder estar junto na construção da efetivação de políticas públicas neste país, para que um dia a gente, de fato, possa dizer que temos uma política. Então, muito obrigada e obrigada por acreditar em nós. E agora, passo a palavra para a minha parceira, professora Fernanda Luma. Por favor, Fernanda. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Carlos. Prazer estar com o senhor aqui como representante da ABEPS. Sejam todos muito bem-vindos, né? A gente falou semana passada e reforço, estamos muito felizes com a diversidade dessa turma, de lugares, de profissões, de espaços de atuação, e com expectativas muito grandes para o debate, já que vocês veem de seus pés estão tocando áreas bem diferentes e que tende a render bastante aqui nas discussões, nos TCCs. Então, aproveitem, bebam da sabedoria e da experiência do professor, né? O assunto é uma delícia, o texto, consegui ler o texto do livro lá da BEPS, né? Super recomendo, inclusive a gente vai fazer essa recomendação oficial nas nossas redes essa semana. Muito leve, muito gostoso, é um texto curtinho, então saboreiem a aula e sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Obrigada, Fernanda. A palavra é sua, professor Carlos. Muito obrigada. Boa noite a todos, a todas que estão aqui presentes. Que bom que a gente pode hoje estar aqui,
sem nenhuma falha técnica, batendo na madeira. E quero agradecer ao IPES, professora Deise Miranda, parceira desde bastante tempo, professora Fernanda. Eu fico bastante satisfeito em poder estar participando. E quando, né, você fala, né, da sexta turma, eu fico pensando que bom que a gente vem formando profissionais para tratar de um tema importante de saúde pública, uma das, uma do que deve ser uma das grandes prioridades atualmente em políticas públicas na área da saúde mental, e, e porque é importante a gente estar formando o pessoal. A gente precisa e a gente sonha com uma proposta em que vai chegar um momento que nós vamos poder realizar um plano nacional e que a gente precisa de profissionais de diversas áreas, né? Porque é essa visão que a gente tem em relação ao suicídio, que ela toca vários setores e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e poder ter isso, né, termos profissionais espalhados pelo país inteiro. Eu tenho dito que se formos montar um plano nacional, devemos montar um plano nacional regionalizado. Nós vivemos num grande continente, a verdade é essa, né? Muito diferente em cada região e é muito, né, com cenários muito distintos. Isso, né? Com as situações muito diferentes, com recursos muito diferentes, e tudo isso importa para uma política pública. Então, né, eu venho trabalhando com esse tema há 27 anos. Quero um E, pastel típico, por favor. Desculpa, É, professor, vai tirar aqui o som das pessoas. Gente, tá, entrando, tirar o som, tá? Por favor. Desculpa, professor, pode falar. tá. Então, há 27 anos, né, no início foi um grande desafio e é muito importante que hoje, quando a gente tem, né, vai estimulando a formação de profissionais ou outros líderes comunitários ou outros, né, e que a gente e que a gente vai publicando. A gente está criando também uma suicidologia brasileira. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque temos muitas diferenças, ao mesmo tempo, estamos num foco, né? Os países com populações semelhantes ou com questões semelhantes às nossas sempre nos questionam, nos perguntam, e aí, o que é que vocês estão fazendo? Então, isso tudo é bastante importante. Então, também, então essas parcerias dentro da sociedade entre as instituições são fundamentais, né? A ABEPS foi criada em 2015 durante um congresso em Belo Horizonte e de lá para cá, né, a gente vem tentando agregar o máximo de instituições e de profissionais, né? Sobrevivemos à pandemia, né, que foi também um período bastante difícil, né, inclusive porque não podíamos realizamos congressos online, mas não podíamos fazer congressos presenciais. Ano passado, quando fizemos o nosso congresso, a gente viu assim, puxa, como são importantes os congressos presenciais, as trocas, as parcerias. É um além, porque as pessoas se encontram, trocam informações, é um além é, né, de um congresso online, mas era o que podíamos trazer. Então, eu vou começar falando por que da escolha desse texto, né? Suicídio, um ato complexo. Eu venho falando dessa questão da complexidade há bastante tempo e eu mesmo passei a me perguntar, bem, de que complexidade que eu estou falando?
né? O que que as pessoas estão falando sobre complexidade, como é que elas entendem, já que, né, nós, quando nomeamos algum conceito, né, carregado de teoria, nós estamos trazendo uma série de autores, né? E nós estamos construindo um conhecimento. E nos interessa, sem dúvida, pensar a questão do suicídio como uma questão complexa, nós vamos falar isso durante esse período, porque isso implica também nas escolhas de ações que possam lidar com essa complexidade. Então, é, eu posso afirmar com toda certeza que, quando lidamos e observamos a questão do suicídio como uma questão complexa, multidisciplinar, intersetorial, nós estamos atualizados com o pensamento de várias instituições, de vários grupos que a gente participa aqui fora do Brasil, e isso é muito importante, né? Agora, ontem mesmo tivemos a notícia de que nós vamos ao Congresso de Viena, da IASP, e vamos apresentar um simpósio, 4 casos, né? De colegas da ADEPS, da diretoria, e também a representante do Instituto do Brasil na IASP também vai estar nesse grupo. Nós vamos estar apresentando, e o tema escolhido foi a intersetorialidade, que também é um conceito importante e que é um conceito que nós precisamos aprofundar para as pessoas, né, entenderem e construírem em cima disso. Então, é, eu vou começar falando, quer dizer, eu já comecei, mas eu vou começar falando, citando uns 4 casos que me passaram, né, nesses 27 anos, e, e eu sempre tenho dito assim, nós aprendemos com a clínica, quando nós... E eu estou falando isso porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu tenho interesse na clínica. Não, na política pública não é uma área de que me interessa. Eu disse, pronto. Aí já tem um grande equívoco, porque a gente pensa a clínica, quando a gente pensa a clínica, e de um evento tão complexo, e que tem um momento, né, importante, como é o momento de uma crise, nós pensamos na organização do serviço. Como é que um serviço pode estar preparado para atender uma situação de crise, né? E isso, quando nós pensamos assim, nós estamos pensando numa política pública. Eu gosto de pensar que não são os serviços que têm que se adaptar, não são as pessoas e a clínica do que estão vivendo que tem que se adaptar aos serviços, mas os serviços de saúde e outros que têm que se adaptar às situações clínicas. No caso, eu estou falando particularmente das crises, né? E aí eu vou trazer, logo que a gente fala na crise, é muito importante o treinamento e a vivência, né? O treinamento de equipes que queiram lidar com, né, com clínicas e políticas, e por aí, e pelas políticas públicas, pensar, primeiro, que temos que sempre estar trabalhando em equipe, isso fortalece muito o trabalho, dá um maior suporte, além do que o suicídio, e eu me recordo que há 27 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar, eu disse, mas onde estão os grupos que estão pesquisando isso? E eram poucos. E era um aqui, outro ali, isoladamente. Quer dizer, os estudos sobre o suicídio eram estudos isolados que alguém se interessava. E esse alguém que se interessava, entre essas várias pessoas que iam se interessando pelo tema, não era simples, tinham desafios, né? Eu me lembro que no início desses estudos, é, uma colega psiquiatra, não vou dar nome, mas o que importa não é isso, o que importa é
imaginarmos né, os tabus e os mitos mesmo entre os profissionais, porque nós, profissionais, passamos pela faculdade e ouvimos, agora talvez mais esteja se falando sobre suicídio, mas eu nunca ouvi falar do suicídio como uma matéria dentro da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E psicólogos vêm me dizer, nós também nunca ouvimos. Então, é muito importante que a gente possa trazer esse tema, e porque muitas das ações que nós vamos implementar e que possam ser avaliadas como eficazes estão né, nessa rede de conhecimento. Então, como eu comecei pelo último caso, eu vou citar, né, um curso de psicologia hospitalar que eu estava dando aula numa pós-graduação e me chamaram para dar aula e eu não sabia exatamente o que estavam, qual era a perspectiva, o que queriam, e aí eu perguntei o que vocês acham do suicídio para a turma, uma turma mais ou menos umas 50 pessoas. E aí aquilo desencadeou logo uma discussão, porque parte dizia, eu acho que quem se suicida é corajoso, aí a outra parte dizia, quem se suicida é covarde. Eu disse, ok, vamos falar sobre mitos e tabus, porque isso é só um caso assim, para a gente pensar, porque a saúde mental e o suicídio, eles estão cheios de mitos e tabus, né? Isso a gente vê muito na prática, né? Até quando se rotula as pessoas, ele é um suicida, ou então quando diz, ele é tarja preta, já, né? Falava, fulano é tarja preta, o que significa? Que faz uso de um medicamento controlado. Então, é uma tarja, né? É exatamente esse rótulo que enrijece uma concepção e diminui as alternativas e possibilidades daquelas pessoas saírem desse cenário, tá? Esse foi um caso. Um outro caso, e isso que eu estou já falando sobre mitos e tabus, que a gente vai falar mais adiante. Durante nossos congressos, nós fazemos um encontro com sobreviventes, no caso, pessoas que perderam alguém por suicídio, e um colega psiquiatra disse: eu já perdi um paciente por suicídio. Uma mulher que estava né, no evento, ela disse: doutor, só em o senhor falar disso me deu um alívio, porque eu tentava levar meu filho para fazer num psiquiatra e eu nunca consegui, porque ele não queria ir, quando ele queria ir, não encontrava. Então, quando o senhor diz que mesmo psiquiatras perdem casos, são sobreviventes, é o que nós chamamos, né, profissionais sobreviventes, e isso a gente viu muito entre profissionais, é, dá um alívio, porque as pessoas, né, que convivem com essa questão, convivem com uma questão muito grande, porque, né, sentimentos de culpa, por que eu não fiz isso, por que eu deveria ter feito. Então, foi esse um outro caso. Um outro, né, que diz e tem relação com os sobreviventes, que são aquelas, né, uma população que nós devemos intervir. Política pública em prevenção do suicídio tem que chegar perto daqueles que são sobreviventes. Um outro caso foi relacionado à pandemia. A pandemia a gente não mediu efetivamente, mas a gente vai tendo vários indícios do que aconteceu. Esse foi um caso de um enfermeiro que trabalhava na gestão, era um enfermeiro de uma UTI para casos de Covid e trabalhava exatamente na gestão dos casos. Um estresse profundo. Quando acabou, um estresse profundo, porque não eram só, né, a convivência né, com os casos, né, com a gravidade dos casos, também
encontrar mais vagas, mais leitos. Então, particularmente para o enfermeiro, gestor, isso foi crítico. E aí, foi um caso que eu atendi, a família me pediu para eu atender, que estavam se deslocando, era fora daqui, era numa outra cidade, no interior de São Paulo, e aí o que a gente fez nessa, né, foi ouvir, escutar, né? Esse enfermeiro me dizia: você não vai mudar minha opinião. Eu disse: não, eu não estou aqui para mudar a sua opinião. Isso era muito importante. Dizer que não estava ali. Eu estou aqui para conversar, queria saber como é que você, o que é que você pensou. Eu sei que você é enfermeira, eu sei que você tem acesso a medicamentos. Como é que estão? Como é que estão as coisas? Ah, os medicamentos que eu preparei estão aqui do meu lado e os outros do psiquiatra estão do outro lado. E aí a gente conversou e eu disse: qual é a hora, considerando assim, que eu já estava ganhando um tempo conversando com ele, né? Conversar já era algo bastante importante. E aí nós chegamos e eu disse: bem, qual é a hora que é pior? Qual é a hora que isso pode ocorrer um impulso? Ah, de manhã é insuportável. Eu disse: então, por favor, vamos combinar. Eu sei que você tem acesso a esses medicamentos, você é um enfermeiro, mas põe eles longe, joga eles fora, né? Naquele período que você sabe que, por um impulso, você pode fazer uso deles. Então, é, eu estou falando da pandemia porque ela foi muito, ela afetou muito a todos, todo mundo sabe, não só, né, aqueles que perderam, porque ela veio cercada de medo, muito medo, as pessoas tinham muito medo, né? Além disso, tinha um isolamento social necessário por conta da transmissão, aumentou a vulnerabilidade econômica das pessoas, diminuíram também as atividades físicas, aumentou o uso de álcool. Então, era um cenário perfeito, com medo, para que as pessoas realmente né, se sentissem vulneráveis e não suportando. Então, foi um período que ainda a gente tem que observar, porque esses acontecimentos eles não acabam. Ah, a pandemia acabou em 2022 e pronto. Os impactos da pandemia eles continuaram, porque a pandemia fez uma desorganização muito grande dentro da sociedade, dentro da família, dos suportes econômicos. Bem, por aí. Um outro caso também, foi um caso que aconteceu no Nordeste, num evento de empresários, um empresário se suicida ali, né, publicamente. O que significava isso, né? Olha, eu estou trazendo vários casos bem diferentes para a gente entender toda essa complexidade. O que significava ele ali naquele lugar, estava dizendo: eu não estou suportando, e isso não foi o único caso que a gente teve contato também com outro caso que, né, de uma falência econômica, e a imagem desse pai que eu estou falando, que é um outro caso, era de que, como é que eu vou, como é que meus filhos vão me ver? E aí, naquele momento, que era um momento muito crítico, eu estava de um lado da porta e ele estava do outro lado da porta. E aí, então, eu disse: mas você está tão preocupado com seus filhos. Carlos, o som mutou, Oi, desculpa, oi, voltou. tá bom. Mas apareceu assim, de repente. Bem, mas então, esse caso, então, que a preocupação era a imagem diante dos filhos, eu disse: bem, sabemos que o suicídio em família tem um determinado impacto, e a tua preocupação com seus filhos, exatamente, ela você pode aumentar o risco diante de uma situação, e foi através dessa,
né? E foi através daí que ele concordou em me passar a arma. Então, um outro caso, e esse é o último, para depois a gente entrar na parte um pouco mais teórica, foi um caso que eu fui atender em Cotriguaçu. Cotriguaçu é norte do Mato Grosso, um município de 15 mil habitantes, e me tinham ocorrido 3 suicídios de jovens. E aí eles se organizaram, fizeram o que eles chamaram uma quermesse, e conseguiram me levar, porque foi uma grande viagem, foi uma viagem de 17 horas até essa cidade. O que me chamou a atenção? Fiz várias reuniões com os profissionais de saúde, os profissionais de educação, que eram muitos. Eu via a insegurança, particularmente dos profissionais de educação, diante de situações que eles, às vezes, não diagnosticavam, como um aluno né, mais impulsivo, que ficava dentro da sala e eu já e perturbava a aula, e eu ficava pensando, bem, como é que um município desse, né, sem um suporte mais especializado, pode estar lidando com determinadas situações que podem acometer e acometem jovens, né, como, né, determinados estados que o jovem tem algum transtorno e que ele não consegue ficar quieto dentro da sala, e a pessoa recomenda que saia da sala, e aí se isola mais, e isso é uma complicador. Mas o que me chamou muita atenção no encontro com os jovens foi que uma jovem disse assim para mim: eu não sabia que isso podia acontecer. Eu estou com uma sensação de que rompeu uma barreira, né? Então, quando um jovem se suicida, era isso que ela está dizendo, rompe uma barreira, e, e essa barreira transmite, e nisso transmite uma sensação muito grande de medo, que era isso que estava vivendo aquela comunidade. Medo, né? E eu acho que essa é uma questão que passa muito por essas situações, passa para os profissionais de saúde, né? E às vezes o profissional de saúde, não, suicídio eu não quero atender, né? Porque não vou conseguir dar conta. E aí, aí é muito importante que a gente possa dizer, nós podemos perder, né, pacientes, isso pode acontecer, né? E, mas é importante, e é por isso que é importante um trabalho em equipe, e é por isso que é importante também que a gente treine, capacite, sabe? Escreva sobre o que a gente vem vivendo, tá? Então, essa é uma introdução, tá? Vou passar agora. Tá? Eu já falei sobre isso, e agora vamos, então, um pouco para o que a gente... Onde estamos, de que falamos, para onde vamos. Para problemas complexos não existem soluções simples. Isso daí surgiu a partir de uma entrevista para uma revista Rádios da Fiocruz, mas é essa questão, assim, que nesse período, né, de 20 anos que eu venho lidando com o tema, novas e novas, novos conceitos vêm vem trazendo né, novas ideias sobre planos nacionais, particularmente quando eu penso no Brasil com esse tamanho todo, né? Hoje eu tenho muito claro isso, eu vi através da experiência com o Chile, né? Termos metas regionais, planos regionais que estejam bem coordenados, mas que possam lidar com situações específicas de cada uma das regiões. E mesmo quando nós falamos de regiões, essas regiões geopolíticas brasileiras, nós estamos falando de grandes áreas, de uma diversidade enorme. Se eu for pensar, por exemplo, a região norte,
com aquela diversidade enorme, com mais de 300 etnias indígenas, que é hoje, sem dúvida, uma das grandes prioridades, porque a maior taxa de suicídio hoje na população brasileira é entre jovens indígenas, que vai de 40 por 100 mil, ou como em 2021 tivemos algumas etnias em 100 casos por 100 mil. Isso é um número enorme se imaginarmos que hoje a taxa média brasileira é de 7,5 por 100 mil. Tá? Então, se você imaginar um grupo com uma taxa de que cada 100 mil, 40 mil estão cometendo suicídio, e desses 40 mil, numa população de 10 a 24 anos, está aí, nós temos um problema. Né? Nós temos um problema sério porque nós temos uma taxa que está levando a taxa brasileira para um nível altíssimo e já adiantando que a taxa de suicídio foi definida como o indicador de saúde mental nos objetivos do desenvolvimento, as ODS, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, que eram os antigos objetivos do milênio. Isso quer dizer que, em 2030, os países vão apresentar um relatório para as Nações Unidas dos diversos objetivos das ODS, que são 17, e a número 3, saúde mental, é a taxa de suicídio. A gente até pode, nem participamos da construção desse indicador, podemos até questionar e pensar, puxa, mas como que vamos avaliar a saúde mental com toda essa concepção teórica que a gente tem como o indicador de saúde mental? Mas as Nações Unidas e vários técnicos, né, resolveram isso. Então, nós temos dito, e aí? Nós já estamos em 2025, né? Daqui a 5 anos e meio, como é que vai estar a taxa de suicídio e o nosso compromisso que assumimos com as Nações Unidas? Lembrando que as taxas nos últimos 10 anos aumentaram em torno de 50%. Então, as taxas vêm aumentando, tá? Então, essa visão é muito importante, né, de que é um fenômeno complexo, porque ela não simplifica as ações, tá? Dizer que é não linear significa que ela não é categórica, que ela não tem, ela deve ser vista como um evento que não pode ser inteiramente previsível, nem todo suicídio é previsível, a gente tem vários indicadores, mas nem todo é previsível, né? E que é afetado por diversas variáveis, né? Agora, a gente trabalhando com a questão da visão dimensional ou categórica, eu prefiro trabalharmos com a visão dimensional, porque senão a visão categórica conduz a alguns tipos de erros. Por exemplo, várias tentativas de suicídio podem levar ao suicídio. Pode ser que sim, pode ser que não. Pessoas podem fazer várias tentativas de suicídio na sua vida, acontece, né? E não morrem por suicídio, morrem por outras causas. Então, essa ideia de uma determinada dimensão nos ajuda a pensar essa construção. Deixa eu tirar aqui, que está em cima do meu slide. Peraí. Tá. Então, um fenômeno complexo, multideterminado e intersetorial, que depende da interação de um conjunto de fatores que interpenetram entre si, fatores de risco e fatores de proteção. Ou isso quer dizer que os fatores de risco e os fatores de proteção, eles se interpenetram, eles acabam se confundindo em vários momentos, e uns e outros, dependendo da dimensão do significado, né, do significado de cada um, da intensidade de cada um, eles podem ser, né, mais. Os fatores podem se
interplanetar e o evento pode ter maior risco ou maior proteção. Na realidade, a visão de quando nós temos uma visão de que é um tema multideterminado, nós estamos incluindo uma série de outros personagens, atores, profissionais, e quando falamos que é intersetorial, que é algo que nós queremos ainda desenvolver mais, nós estamos dizendo que o intersetorial não é eu chamar a educação, a saúde, a segurança e juntarmos numa mesa, é mais além disso. É produzindo um conhecimento intersetorial que possa ter uma ação efetiva. Tá? Isso é muito importante, porque a simplificação disso nos daria única e exclusivamente a visão de que quem se suicida é por depressão. Uma parcela da população tem depressão. Uma grande parcela da população tem depressão, e no próximo ano vai sair um estudo populacional feito pelo Ministério da Saúde, e aí nós vamos ter dados, outros dados importantes, porque não vão ser aqueles dados que utilizam outras populações. Na população geral, 8 a 10% tem depressão. Isso são estudos populacionais de fora do Brasil. Tá? Então, nós vamos ter esses dados, mas, de qualquer jeito, de qualquer forma, nós sabemos que uma parte dessa população vai fazer tentativa de suicídio, outros vão se suicidar. E outros vão, né? Não, a questão do suicídio não passa pela cabeça. Tá? Então, por conta disso, é importante que a gente consiga agregar outros setores para conversarmos e imaginarmos o que pode acontecer. Um exemplo muito claro disso foi publicado por dois pesquisadores sobre a crise na Europa de 2008, né? A crise na Europa de 2008 levou uma certa austeridade, e esse livro diz assim: a crise não mata, quem mata é a austeridade, porque tiveram cortes de programas, tiveram cortes de aposentadorias, cortes de exigência, cobranças de hipotecas. Isso levou a suicídio de casais idosos, particularmente na Itália. Na Grécia, que era um país que não tinha taxas altas, as taxas subiram, particularmente porque os programas de redução de danos foram afetados pelos cortes. Então, teve um impacto muito grande sobre uma série de fatores. Desemprego, né, que é uma questão que a gente tem né, que imaginar, que é uma questão complicada, particularmente para o jovem. Nós estamos hoje tentando botar no foco o jovem, né, porque estamos vendo que os dados, as taxas de suicídio, e agora a gente já tem taxas que a gente pode acompanhar, né, há bastante tempo, vem afetando particularmente os jovens, né? Então, por conta disso, essa é uma população que a gente tem em foco. Então, quando nós dizemos que ele ocorre dentro de um sistema social, pode ser a família, o ambiente de trabalho, a escola e uma corporação militar. Nós temos trabalhado muito com corporação militar, que se encontra, então, o sistema social que se encontra num determinado ambiente, tá? Que se encontra num determinado ambiente. Isso é muito importante porque há muito tempo o tema ficava visto como: ocorre no indivíduo, então um problema do indivíduo, no máximo um problema da família, e essa questão ficava invisível. E isso mesmo com avanços fora do Brasil, porque há 20 anos atrás eu encontrava, como eu falei, desafios né, de colegas psiquiatras que diziam: você está criando
uma especialidade. Eu disse, não, a suicidologia já foi criada em 1940 por Schneiderman, ou então um sanitarista me dizia, Felipe, quem quer se matar, se mata. Eu disse, não, mas como que um sanitarista pode estar pensando assim? Então, não tem prevenção, né? Então, assim, era muito mais uma falta de conhecimento e uma falta de conhecimento também resultado de um tema não falado dentro das universidades, porque mesmo quando a gente tentava levar o tema para ser discutido em algumas universidades que tinham ocorrido vários casos de suicídio de jovens estudantes da graduação de medicina, o conselho dizia: não, não, não queremos tratar do assunto aqui, mesmo que tivesse mais de 3 jovens em um ano, né, se precipitado de um hospital universitário. Então, manter o tema escondido, né? Manter o tema invisível, manter um tema, né, que a gente pode tentar analisar quais todos os motivos que levaram a isso, tá? Então, uma outra questão que é muito importante, eu me recordo que em 2001, quando é, eu comecei a me interessar pelo assunto e as pessoas me perguntam por que você chegou a esse tema. Eu, na realidade, cheguei a esse tema porque eu estava no final do meu mestrado em hiperatividade e distúrbio de atenção em jovens e via um efeito, um dos efeitos colaterais de um medicamento que era utilizado, né, para hiperatividade e distúrbio de atenção, como um dos efeitos que poderia, né, ter tentativas de suicídio, mas e ao mesmo tempo, né, dizia o medicamento pode esconder os casos de depressão. Hoje, claramente, tem estudos trabalhando hiperatividade e depressão em jovens. Então, isso já é um tema é, de interesse científico, tá? Então, naquele momento, eu fui, né, procurar ver, e aí, como é que a gente vem trabalhando com essa questão e não encontrei muita coisa, muito pouco. Os grupos estavam tão isolados, né? Doutor Neuri lá na Unicamp, Marcelo Tavares na UNB, né? Humberto na UFMG, os grupos muito isolados, não havia pesquisa. Na época, quando eu estava no Ministério, eu pedi para a Unicamp fazer um levantamento de pesquisas, de mestrado e doutorado, não chegavam a ter 50 teses há 20 anos atrás. Hoje nós temos mais de 500 ou seja, o tema ganhou visibilidade. Então, naquele momento, era chefe do ambulatório do Instituto Felipe Pinel e disse, temos um problema, estão chegando casos de tentativa, mas a taxa do Brasil é baixa, era 5 por 100 mil. E aí, como era uma taxa baixa, não era definido como uma prioridade. E aí, junto com uma colega, nós montamos uma ficha de notificação, treinamos o pessoal, porque tínhamos que dar visibilidade a um problema. O problema estava acontecendo, né? Haviam tentativas de suicídio e a taxa média global não mostrava isso, mostrava porque a taxa média, como ela está dizendo, a taxa nacional, ela não estava trazendo os jovens de Porto Alegre, que naquela época tinha uma taxa de 20 por 100 mil, não estava trazendo as populações indígenas, não estavam trazendo aquela população real que foge da média, da média quando eu falo daquele número, tá? Então, a gente reafirmou que é um problema de saúde pública e precisa ser monitorado e utilizando os conceitos, né, da saúde pública, todas as suas ferramentas, as ferramentas de investigação epidemiológica, de fatores de risco, né, fatores de proteção, que são pensar isso dentro da nossa realidade
e quando pensar dentro da nossa realidade, em cada um dos locais, né? Porque temos jovens, porque temos uma taxa hoje alta de suicídio entre jovens em Teresina e também em Porto Alegre, né? Isso, como é que vamos entender esses diversos contextos, né? Eu me lembro que quando, né, trocando com o pessoal no Sul, algumas pessoas me dizem, é por causa da rigidez dos alemães. Eu disse, não, gente, a gente não pode fazer ciência desse jeito. Não é assim. Não pode ser. Isso não pode ser real, né? Nós temos que pensar, avançar nessa história. E eu, na realidade, assim, o que me movia e que me move até hoje é, sem dúvida, a investigação, né? A investigação a gente construir, porque eu acredito que a gente vai, em algum momento, montar um plano e vai conseguir mexer nessas taxas e no sofrimento, né? Dessas famílias que estão sofrendo. Então, também a questão do suicídio e tentativas de suicídio é observado como fenômenos distintos. São fenômenos distintos. Né? O indivíduo faz uma tentativa que, né, nós hoje, só o fato de termos 4 vezes mais suicídio na população masculina do que na população feminina, e termos 20 vezes mais tentativas na população feminina do que na população masculina, já nos mostra que são fenômenos distintos, né? São fenômenos distintos que acontecem em populações distintas, né? Então, isso tem que ser estudado, mais aprofundado, para entendermos melhor isso. Então, o suicídio é um tema de saúde pública no campo da saúde mental, com ações intersetoriais. Isso é importante a gente frisar, porque quando a gente está falando disso, a gente está dando uma prioridade a uma visão de saúde pública que exige uma política pública e que ela ocorre, sim, num campo da saúde mental, embora não esteja única e exclusivamente de responsabilidade da saúde, né? Ela deve ser uma política pública envolvendo toda a sociedade, porque a possibilidade de ações em diversas áreas enriquece uma política nesse sentido. A questão dos estigmas, como eu falei, o estigma da saúde mental já tem um impacto enorme sobre o desenvolvimento de qualquer estratégia, né? Porque são tabus, né? Mitos, né? Que contribuem para esse tipo de estigma e que impedem um conjunto de ações. Os determinantes sociais e culturais impactam sobre qualquer política de prevenção do suicídio. A questão da comunicação, que deve ser muito cuidadosa, antes nós estávamos muito focados nas más práticas, né, da comunicação, que certamente os profissionais não sabiam, né? O que podia, o que não podia fazer. Particularmente, os manuais foram direcionados para as más práticas, mas hoje também devemos imaginar que, né, pensar quais poderiam ser as boas práticas, já que a comunicação envolve hoje todas as mídias sociais. Então, pensar que recursos de boas práticas que nós podemos pensar. Tá? Deixa eu ver a horinha aqui. 8. Carlos, aproveita que você parou para Vai. respirar. Eu queria saber, que eu esqueci de te perguntar, como é que você quer, com relação a perguntas, que já tem algumas anotações aqui no chat que a professora Fernanda está acompanhando. Então, como é que você quer ir até 8h20, abrir para pergunta, ou você quer parar um pouco para Tá. pergunta? O que você Então, eu vou prefere? avançar. Podemos ir até 8h20 podemos botar perguntas. Deixa eu avançar um pouco nesses marcos aqui teóricos, tá? E que eu acho que vem a partir de agora. Então, uns 20 minutos de pensar isso, e cada um entender assim: olha,
falar da complexidade, trazer esses autores. Quando eu terminei de escrever esse capítulo, eu disse: não é suficiente, preciso de um livro. Esse capítulo é um roteiro, porque eu não estou conseguindo nem dialogar com. Tem uma lista, uma pilha de livros aqui, eu preciso dialogar com eles e dialogar com vários autores que alguns não estão mais presentes, outros viveram há muito tempo. É sempre complicado, porque você dialoga e você encontra a resposta, né? Dialogar com os autores não são autores vivos que estão até podemos dizer são autores vivos, porque o pensamento é um pensamento vivo, né? Eles deixaram toda uma construção. Mas é esse diálogo que faz enriquecer esse conhecimento. Eu vou falar um pouco agora, tá? Para embaralhar bem a cabeça de vocês. Tem várias perguntas que eu coloco aí e que já vão, vocês devem pensar, vocês vão anotar, porque depois a gente são perguntas de reflexão sobre essas teorias, tá? Então vou avançar, tá? E aí você me avisa aí quando parar para as perguntas. Isso daqui eu coloquei logo no início do capítulo. O suicídio não resume a pessoa que ela foi. Eu vejo muito mais do que isso. Conta a mãe de uma jovem de 27 anos que se suicidou. É claro, né? É claro que o ato do suicídio pode tomar uma proporção tão grande que pode envolver pode ter um significado que pode confundir bastante a relação de uma pessoa sobrevivente, né? E isso tem a ver muito com vínculo, né? No caso, uma filha e uma mãe, né? E essa história, como que isso pode afetar? E é importante que a pessoa, assim, né? A pessoa teve toda uma vida, né? Tem tudo isso. Como recuperar tudo isso? E quando a gente pensa disso, a gente já está pensando nas intervenções que nós vamos fazer, né? Não pode, não pode se resumir a vida de uma pessoa ao ato que ela, né, realizou, né, com suicídio. Então, a questão da complexidade do indivíduo, do ponto de vista dos sistemas psíquicos, biológicos, culturais, sociais, religiosos, e isso é muito prático, porque já atendi famílias espíritas que a grande questão foi, famílias espíritas assim que tinham um centro espírita kardecista e eles me diziam: "Ah, você sabe que para nós isso é muito complicado, né? E na nossa família nós temos esse centro espírita e aí fiz um trabalho com a mãe e ela disse: Felipe, sonhei essa noite que minha mãe estava dando a mão à minha filha nesse espaço espiritual aí, e eu fiquei e acordei tão tranquila porque eu vi ela não está perdida sozinha nesse espaço. Então, a religião, as crenças, elas podem ser fatores protetores ou fatores de risco também. Então, cada um vai trazer uma história, tá? Bem, eu quero trazer o Beck. Beck, em 1986, é um cientista alemão, sociólogo alemão, escreveu Sociedade de Risco, e ele descreve a ambivalência nos conflitos da sociedade como um fenômeno social. Eu estou tentando me aproximar dos sistemas, dos diversos sistemas, para entender, né, dentro daqueles sistemas, quais são os atores e que forma de intervenção a gente precisa fazer. Então, Beck fala: os problemas do sistema são transformados e desmontados politicamente como fracassos pessoais. É muito interessante como é que ele descreve isso. Nas formas desconstruídas de vida surge um novo imediatismo do indivíduo e da sociedade, o imediatismo da crise e da enfermidade, no sentido de que as crises sociais aparecem como crises individuais. Isso aconteceu em 2008 na Europa. E isso acontece, se ocorre, né?
situações de desemprego, várias outras. Aquela, né, o problema é social, mas acaba sendo, né, visto como um problema individual, né, e uma crise individual. Traz ele também. Cada vez é mais frequente padecer tanto tempo, é verdade, né? Porque os diagnósticos em medicina, as pessoas estão vivendo mais, né? Então, em 1982, ele levantou que 70% dos alemães ocidentais, ainda a Alemanha não estava unificada, dos 9,6 milhões, 70% desses, se identificaram como doentes crônicos. A medicina, de alguma forma, pelos seus avanços, tirou do homem seu padecimento e sua capacidade própria de se curar. Não há conflito. O homem se curar e o homem utilizar os recursos da medicina, né? E os avanços da medicina. Mas nós precisamos, e todo mundo tem exemplos, lidar assim, em que situações que as pessoas, né, estão, né, sobrevivendo para além de um sofrimento individual e de um sofrimento em torno para manter, né, uma vida sem qualidade. E isso é uma outra discussão que vários países estão tendo, que é exatamente sobre a questão, né, né, do limite da tecnologia e do sofrimento. Além de então, Durkheim eu gosto de Durkheim, sempre volto a Durkheim, e tem um capítulo dele, que é o capítulo 4 que eu já li várias vezes, tem que ler, e é claro que é bem complexo, porque a gente está lendo alguma coisa, né, escrito em 1897, mas que teve uma influência muito grande. E teve uma influência tão grande que, na descrição que ele fazia dos casos, suicídio altruístico, anômico e suicídio egoístico, que eu participei da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista das Fake News. A Comissão Parlamentar Mista das Fake News, ela tinha um nível 1, que era as questões eleitorais, mas o nível 2 era a indução de violências contra crianças e adolescentes que estavam protegidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Nós fomos convidados e eu participando, e naquele momento, assim, estavam alterando o Código Penal. E nós sugerimos que ainda não havia uma legislação mais firme sobre as questões digitais, sobre a internet. Então, naquele momento, nós atuamos propondo o aumento de pena nos casos de indução, cyberbullying, pela internet, quando né, com crianças e adolescentes, e que isso levasse ao suicídio. Tá? E nessa situação, a parlamentar que estava relatando o caso me disse: mas o Código Penal fala aqui de suicídio egoístico. Eu disse: a gente podia tirar esse suicídio egoístico, isso é de 100 anos atrás, lá do Durkheim, e se a gente colocar isso aí, talvez fique muito complicado para os juízes, para os juristas entenderem, né, exatamente o que seria um suicídio egoístico, né? Ok, assim, nós conseguimos, e foi uma coisa interessante, conseguimos que fosse aprovada a lei em junho do ano passado, e considerando o cyberbullying com a indução do suicídio, quando ocorre o suicídio, fosse considerado um crime hediondo. Crime hediondo que significa prisão imediata sem direito à fiança. Então, assim, eu gosto de citar porque isso é assim, quando que a gente consegue interferir de uma forma, né, nós, uma organização da sociedade civil, de uma forma técnica e dar um suporte
ao legislador no sentido de do que podemos fazer. Isso, né? Isso é importante, né? Eu vejo isso que é importante. Bem, sobre a questão, então, eu estava falando porque Durkheim, né, citou esse suicídio egoísta e a legisladora queria incluir isso e eu acho que não seria bom. Mas nesse capítulo ele fala muito sobre a questão da imitação. E é preciso ter cuidado quando se fala de imitação, que pode se entender como contágio, uma patologia biológica. Isso é muito importante. Porque a, imaginar que a medicina, né, estava desenvolvendo todas as suas relações biológicas, né, aprendendo com tudo isso, tinha um contágio infeccioso e nós não poderíamos, né? E ele, Durkheim, em 1897, isso é assim, a medicina, né, desenvolvendo e ele dizendo, não podemos falar de imitação como se fosse contágio, porque senão cairia logo na cabeça de cada um contágio como uma doença infecciosa. E isso poderia, sem dúvida, ter um impacto né, nas relações entre as pessoas, né, com medo né, de que um suicídio numa família pudesse contagiar outra. Então, ele é muito claro nisso. Não parece que, também falando de determinadas situações históricas, passadas, mas relatadas, não parece que suicídios em massa tenham por origem um ou dois casos individuais, o que seria uma repetição. Parecem resultar de uma resolução coletiva, de um verdadeiro consenso social, mais que uma simples propagação contagiosa. Isso ele fala em situações muito específicas de guerras, de batalhas, em que grupos tomavam essa decisão para não serem presos, para não serem, né? Então, são algumas das questões. Ainda, e aí eu acho que depois a gente pode avançar só mais um pouquinho, ainda falando da sociedade, nós saímos do Durkheim, o pai da sociologia, né, os grandes mestres da sociologia, né, Marx, né, escreve sobre o suicídio, que na realidade são casos de casos policiais dirigidos contra mulheres, de ciúme dos maridos que eles acabavam provocando situações de suicídio. E o Marx escreve nessa publicação, que tem, né, tem em português, que tipo de sociedade é essa em que se encontra mais profunda solidão no seio de tantos milhões? Já está trazendo a questão da solidão, do isolamento, em que se pode ser tomado por um desejo implacável de matar a si mesmo, sem que ninguém possa prevenir. Eu trouxe isso para falar assim, né? Eu queria saber se entre suas causas determinantes não poderiam ser encontradas algumas com desfecho poder-se-ia prevenir. Ele estava trazendo a questão da prevenção. E aí vamos entendendo, né, que nós estamos em 1846 construindo, né, um conhecimento a respeito do suicídio que tinha a ver com conhecimento também através, né, da sociedade, né? E Camus, né, em Um Mito de Sísifo, escrito em 1942, ele escreve o seguinte: só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. 1942, na Europa, nós estamos no meio da Segunda Guerra Mundial, nós estamos no meio daqueles campos de extermínio, então os pensadores, filósofos estavam atravessados por todas essas questões. E nesse livro, O Mito de Sísifo, que é, né, trazendo da mitologia grega, né, a filosofia vem, né, do grego, fala que a grandeza do homem é que ele sabe que morrerá. A grandeza de Sísifo é que ele sabe que a pedra tornará a rolar. Né? Sísifo carrega a pedra até a montanha, quando está chegando lá, a pedra rola e ele tem que voltar tudo isso. E aí, Camus fala, é sempre cômodo ser lógico,
a lógica não resolve a complexidade da vida e do indivíduo. Então, a gente trazendo aonde minha pesquisa nesses autores é sempre assim, aonde que eles estão falando da complexidade, né? Isso interessa. E aí já colocaria uma questão: qual a situação contemporânea que poderia expressar o trabalho inútil e sem esperança de Sísifo? Essa é uma pergunta, tá? E ainda, aqui eu coloquei eu me empolguei e coloquei já várias perguntas para os alunos da turma de 2025. Ainda que o homem se questione se a vida tem ou não sentido, por que ele desiste dela? O que atormenta seu pensamento? Né? São reflexões para entender essa complexidade. Observar o pensamento através de um método e suas lógicas não responde à complexidade da impossibilidade de todo conhecimento verdadeiro, que é impossível. Tá? Então, a gente sempre que a gente vai estar falando da complexidade, a gente sabe que a gente vai estar falando de sistemas que a gente está fazendo um recorte importante, um recorte para poder entender, para poder atuar. Né? Só se pode. Quando o homem se dá conta de sua mortalidade, ele se dá conta da finitude do seu tempo. E o tempo assume uma importância perigosa na sua existência, porque a cada dia esse tempo encurta a sua existência. Como dar conta disso? Tá? As relações e os vínculos amorosos o auxiliam. E eu acho importante também pensar o seguinte: hoje estamos vivendo numa sociedade que o tempo ficou mais curto, tá? Uma sensação de tem que aproveitar o tempo. E ligado ao tempo, eu diria assim, tem a questão das experiências. Para termos experiências na vida, precisamos de tempo. O tempo é fundamental, né, para termos experiência. Experiência não é uma cópia, né, do que o outro fez. Então, como viver experiências que, se vivemos numa sociedade que o tempo deve ser rapidamente consumido? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para avançar. Finalizando, Niklas Luhmann. Luhmann é um filósofo cientista social do grupo de Frankfurt, uma das pessoas que participou do grupo de Frankfurt, que eu fiz terapia